Estamos novamente reunidos para continuarmos o estudo em Êxodo e hoje, capítulo 7 a 11, se for possível, se o tempo assim permitir, tratando das pragas, que foram lançadas sobre o Egito, e cada uma das pragas mostra a ira de Deus sobre deuses. Cada praga representava uma punição, a adoração deles a vários deuses, a sua idolatria. E é interessante percebermos que na permissão de cada uma dessas pragas, o povo de Israel não era atingido. Deus único e verdadeiro que nós servimos os preservava e os guardava. É Deus mostrando em todo momento a sua soberania, o seu poder, e que Ele é o único Deus sobre todas as coisas, sobre toda a natureza, sobre os homens, sobre tudo quanto Ele criou. Então eu quero fazer uma oração e agradecer a você, agradecer aos irmãos que já chegaram, talvez outros estejam a caminho, chegando, agradecer a você que pode nos acompanhar também da sua casa, agradecer ao nosso irmão também representando Itápolis. O irmão falou o seu nome, agora rápido, eu acabei de Lorival, Então, um forte abraço, irmão, nossos irmãos lá da Igreja Batista Jardim Itápolis, e agradecemos a Deus pela vida do pastor Paulo também, que está ministrando essas aulas com muita riqueza, e está sendo muito bom mesmo. Deus abençoe. Vamos orar e logo em seguida o pastor Paulo tem essa oportunidade. Soberano Deus, obrigado por esse dia que tem nos dado. Muito obrigado a Deus porque podemos nos encontrar na tua casa de oração para continuarmos a estudar a tua palavra e ver os ensinos, princípios e aplicações tão oportunas, tão importantes, tão urgentes nas nossas vidas. Obrigado a Deus pela presença de cada um nesta tarde. Obrigado a Deus por aqueles que hão de nos assistir também aí em suas casas. Abençoe a cada uma dessas vidas. Obrigado pela vida do pastor Paulo. Continue, ó Deus, a ministrar através dessa preciosa vida. E nos abençoe, ó Deus, em todo o decorrer desse nosso encontro, para que o teu nome seja glorificado, seja exaltado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Boa tarde, que Deus abençoe os irmãos aqui presentes, os irmãos que estão acompanhando em casa. E nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, hoje é 17 de janeiro, 2021. E nós estamos tratando no livro do Êxodo a questão das pragas. E nós falamos no passado até a terceira praga, que foi a praga dos piolhos. E lembrando sempre que cada praga ela tem como finalidade Deus, o verdadeiro, demonstrar que não existe outros deuses. Que estes deuses que os egípcios criam eram apenas na imaginação deles. E nós vamos então ver a praga, vamos ver o texto onde essa praga está descrita, vamos ver a divindade ou suposta divindade atacada e vamos ver a reação principalmente do faraó. Então, só fazendo em 5 minutos uma recapitulação, a primeira divindade que foi atacada é a divindade que os egípcios, conheciam como Ísis, que era a deusa do Nilo, Quando Deus lança uma praga nas águas do Nilo, lá no Êxodo capítulo 7, versos 15 ao 18, Deus fere as águas do Nilo e as águas se tornam de sangue. A ideia era que a suposta ou o suposto deus do Nilo, que é o Ísis, pudesse então fazer com que aquele sangue voltasse, na verdade, o rio a ser água, e não conseguiu. Fica então provado que não existe
acho que desligou aqui, irmão. Não? Fica então provado que não existe uma divindade no rio Nilo. E a reação do faraó foi que ele endurece o seu coração. Segunda praga é a praga das rãs, né? Está lá em Êxodo 8, do 2 ao 6, e foi um desafio para uma imagem que os egípcios se curvavam, chamada Equete. A Equete era uma imagem de escultura com cabeça de rã. Então Deus lança essas rãs sobre a terra do Egito, no intuito de dizer aos egípcios: olha, vocês creem em um Deus que inclusive tem a cabeça no formato de uma rã, então que ele possa livrar vocês. E na verdade não aconteceu. A terceira praga que nós tratamos na semana passada foi a praga dos piolhos, está em Êxodo 8, 16 e 17, e a divindade então atacada lá dos egípcios é um Deus chamado Sete. Este Deus Sete é considerado o Deus do deserto, e o faraó vai fazer uma falsa promessa. Observe, irmãos, em cada uma das pragas que Deus usa Moisés para atingir o Egito, há um diálogo entre o Moisés, Arão e o faraó. E cada uma das pragas, o faraó, ora ele se endurecia, ora ele fazia promessas falsas, ora ele se recusava até em conversar, em dialogar com o Moisés e o Arão. E foi o caso aqui na praga dos piolhos, tá certo? A quarta praga, que é a que nós vamos ler agora, está em Êxodo, capítulo 8, versos 20 ao 23. Êxodo, capítulo 8, versos 20 ao 23. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, e eis que ele sairá às águas. E diz-lhes assim: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o teu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, nas tuas casas, nas casas de todos os egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, já de início, para duas coisas. Primeiro, todas as 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito, sobre a terra, sobre a natureza e sobre a população, não atingiu o povo de Israel, que estava em uma localidade dentro do próprio Egito, chamada Terra de Gósen. Lembra lá quando José, com sua família, estavam estabilizados no Egito? O faraó da época pediu para que José escolhesse uma terra, um local, onde a família de José pudesse se estabelecer. E José escolhe a terra de Gósen. E esta região, ela foi poupada de todas as pragas que Deus lançou sobre o Egito. Essa é a primeira observação. E a segunda observação é que tanto Arão quanto Moisés, nas 10 vezes, vai repetir a mesma coisa que Deus havia dito lá antes de lançar as pragas. Que o desejo de Deus, que o pedido de Deus era para que o faraó libertasse o povo de Israel, o povo hebreu, para ir celebrar uma Páscoa ao Senhor no deserto. As 10 vezes, nas 10 pragas, se repete esta mesma menção. Por quê? Para nós lembrarmos
que Deus havia avisado que ele iria endurecer o coração de Faraó, e Faraó ouviu várias vezes e passou por várias experiências, mas não cedeu até que houve a morte dos primogênitos, como nós vamos ver. Então, essa quarta praga, ela está registrada aí em Gênesis 8, 20 a 23, e tem como desafio para o tal do deus Sunu, que era um deus considerado aquele que controlava as pestilências no Egito. Então, o povo egípcio era um povo muito idólatra, um povo que cria em muitas imagens e eram muito sensitivos às questões da natureza. Eles entendiam que a natureza ela tem vida própria, então a água, a terra, o fogo, e por causa disso eles elegeram para si várias divindades. Mas o que aconteceu? Houve novamente aqui na quarta promessa de Faraó, uma promessa falsa. Se nós continuarmos lendo, por exemplo, pode observar aí no verso 25, que após a praga da mosca vir, o Faraó manda chamar Moisés e Arão. E ele faz uma promessa para o Moisés e o Arão. Está aí no verso 25. Ó. Então, depois da praga, chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse-lhe: Ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Eu não vou fazer o comentário sobre esse versículo agora, porque tem um comentário de sequência, que em cada uma destas pragas, o Faraó faz uma proposta ao povo de Israel, e eu separei aqui as 4 mais importantes, e nós vamos discutir elas daqui a pouco. Então eu não vou fazer o comentário agora, tá bom? E assim, irmãos, se seguem as pragas. A quinta praga foi a morte do gado, e a ideia aqui era desafiar um deus egípcio chamado Actor, que é um deus que tem a cabeça de vaca. Hoje, irmãos, isso é muito fácil de nós aprendermos sobre essas coisas, porque o Google, a internet, as matérias de arqueologia, matéria de história, matéria de teologia, qualquer ciência humana hoje, já estão devidamente catalogadas e cadastradas no Google. Então, se você colocar lá assim, ó, deuses do Egito Antigo, você vai ver que aparece lá um panteão. São mais de 180 imagens de escultura que os egípcios seguiam. Dentre elas, tinha um que era considerado o deus dos rebanhos, né? O deus do gado. E nesta quinta praga, Deus lança uma praga onde haveria uma morte de inúmeros, milhares, centenas de milhares de cabeças de gado. E a ideia aqui era Deus estar desafiando este deus do Egito chamado Actor, que tinha a cabeça de vaca. E o faraó vai recusar novamente que o povo de Israel saia do seu território. A sexta praga é a chamada praga das úlceras. Está em Êxodo 9, 6 ao 11. E o desafio aqui agora é sobre um deus chamado Sekhmet. Era considerado o Deus que curava as enfermidades no Egito. E ele nada pôde fazer com as úlceras que atacaram o povo egípcio. A sétima, essa aqui é uma praga muito interessante, que tem uma pequena particularidade. É a chamada chuva ou chuva de saraivas. E quando a gente vai no dicionário para estudar, para entender o que é uma saraiva, saraiva na Bíblia é chuva de granizo, mas não o granizo que nós estamos acostumados aqui, pequenos, né? Se você for lá no dicionário bíblico, você vai ver que uma saraiva, ou uma pedra de gelo que caía nessas tempestades, ela pesava em torno de 10 a 15 quilos. Então, uma chuva ou uma tempestade de saraiva destruiu não só toda a lavoura, mas danificou todas as moradias e tudo que estava pela frente
acabou sendo destruído por causa desta praga chamada praga da Saraiva. Está em Êxodo 9, 18 a 35. E esta praga, Deus estava desafiando um Deus chamado Nut. Esse Deus, Nut, no Egito, ele era considerado o Deus do céu. Então, na religiosidade egípcia, esse Deus Nut era ele quem regia o céu, ele quem fazia ou chover ou parar de chover. E Deus, então, manda esta praga para desafiar esta imagem de Nut. E o faraó, mais uma vez, após essa destruição pela Saraiva, recusa deixar ir novamente o povo hebreu. A 8ª praga são os gafanhotos. E aqui a gente não precisa nem comentar muito o estrago que uma praga de gafanhoto faz. Recentemente, entre a Argentina e o Brasil, teve aí essas pragas, irmãos, elas de vez em quando elas acontecem no mundo todo, tá? Mas já nós vamos ver que aqui é tudo diferente. Nós vamos ver que isso aqui não foi por problemas climáticos, isso aqui não foi por problemas de que o homem mexeu na natureza, isso aqui não é uma leva de gafanhotos ou de qualquer outra sorte de pragas que foram acontecendo por questões ambientais. Não, nós vamos ver já que foi realmente a mão de Deus atuando a favor do povo de Israel. Então a praga dos gafanhotos está no capítulo 10, versos 3 ao 13. E a divindade egípcia que está sendo tirado de vocês, e tudo que vocês pertencem tem que ficar. E é claro, Moisés não vai aceitar essa proposta e continua aí, porque ainda tem mais 2 pragas. A 9ª praga é a praga das trevas. Está registrado lá em Êxodo 10, 21 ao 22. E ela tem como objetivo desafiar o Deus Ra, que para os egípcios é o sol. Então eles consideravam o sol como Deus e deram um nome ao sol que é o nome Ra. Eles entendiam que o sol, por ser esta divindade, era a maior de todas as divindades do Egito, porque o sol nascia e morria todo dia, dando a ideia do ciclo de vida que era então trazida pelo sol. Então, na mentalidade egípcia, a terra dá o fruto porque o sol bate na terra e traz os nutrientes necessários. E a nossa vida tem esse ciclo, porque todo dia o sol nasce e o sol morre. E por último, nós já sabemos, é a praga dos primogênitos, Êxodo capítulo 11, versos 4 ao 8. E a ideia aqui é desafiar um Deus chamado Min. O Min, para os egípcios, era o Deus que era considerado o Deus da reprodução humana. E ele nada pôde fazer para livrar os primogênitos do Egito. Amém? Pronto, agora nós vamos fazer algumas observações e fazer uma aplicação, não é? Dessas pragas para as nossas vidas. Então veja, irmãos, queria que os irmãos me ajudassem agora lendo os versículos que eu vou pedir aos irmãos para que nós possamos fazer os devidos comentários. Na primeira praga, se nós observarmos, nós vamos ver que a falta d'água fez com que os egípcios cavassem poços para, pelo menos, não morrerem de sede. Veja aí em Êxodo, capítulo 7, verso 24. Aquele irmão, aquela irmã com a garganta, uma voz, um diafragma forte, maravilhoso. Êxodo 7, 24. Está vendo? Então, veja só como Deus ainda é bondoso. Veja como a gente precisa analisar as coisas. Deus permitiu que eles cavassem poços para que pelo menos tirassem água para beber. Primeira praga.
Na segunda, quando o faraó chama Moisés, ele promete para Moisés que se a praga fosse retirada, ele ia deixar o povo ir embora. Pode ver aí para nós, Êxodo 8, 15. Você vai ver que assim que termina, ele vai dizer, não, eu vou deixar vocês irem embora. Vê aí, Roque. 8:15 do Êxodo. Capítulo 8, versos 8 ao 15. O Roque leu 8, mas se o irmão vê o 14, o 13, você vai ver que ele faz uma promessa, o faraó faz a promessa de libertar o povo. Mas quando ele vê que a praga cessa, ele volta atrás. A ideia aqui, irmãos, é nós lembrarmos que o faraó está nesse jogo de luta. Ele acha que ele tem condição para estar duelando com Deus, ele acha que ele tem condição de resistir à vontade, à palavra e à ordem de Deus, mas ele não tem. Na verdade, o que está acontecendo aqui é Deus cumprindo aquilo que havia dito. Eu vou endurecer ainda mais o coração do faraó. Tá bom? Na terceira praga, o faraó já endurece ainda mais o coração, não permite. Na quarta, no final, o faraó faz uma proposta para Moisés e Arão. Vamos fazer o seguinte: vocês podem oferecer sacrifício a vosso Deus, mas desde que seja aqui no Egito. Não vou permitir vocês irem embora. Para que vocês querem ir embora daqui? Fiquem aqui mesmo, façam o sacrifício que vocês têm que fazer aqui mesmo no Egito. Está aí registrado no capítulo 8, dos versos 25 ao 32. Vamos conferir? 8, 25 ao 32. Nós já lemos o 25, então vamos para o 26. É quando o faraó faz a proposta para que eles, em vez de irem ao deserto para sacrificar a Páscoa, ele propõe que eles fiquem lá no Egito mesmo. Olha a resposta que Moisés dá para ele no verso 26. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ali ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: eu deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vá muito longe, e orai também por mim. Qual é a ideia que o faraó está passando aqui? Não, vocês não precisam. Nós vamos ver na aplicação já. Vocês não precisam sair do Egito para servir a Deus. Precisa sim. O Egito ali tem o significado de escravidão. O Egito ali tem o significado de prisão. O Egito ali tem o significado de ter sido sacrificado, de ter sido escravizado, de ter sido subjugado, de sofrimento. E quando Deus está dando a libertação, é para que eles não mais se lembrem, para que não mais vivam, para que não mais voltem ao estado de escravidão. E a ideia aqui, lá na aplicação, nós vamos ver, é que o Egito tem a conotação do mundo. E uma vez que o cristão já conhece o Evangelho, já conhece Jesus, já aceitou Jesus como Salvador, não tem que continuar no mundo. Então o faraó está fazendo aqui uma proposta indecente. Mas observe como Deus usa Moisés. Porque Moisés vai responder para o faraó o seguinte: nós não podemos sacrificar aqui. Porque os egípcios, irmãos, só para que os irmãos tenham ideia, os egípcios nem à mesa sentavam para comer com os hebreus. Sabe por quê? Lembra de José? Quando José ia se alimentar, estando lá no Egito com os seus irmãos, eles se alimentavam em mesas separadas. Por quê? Quem me ajuda? Leio eu a Bíblia, livro do meu Deus, sim, porque a Bíblia é o maná do céu. Quem me ajuda?
o comer o pão tendo lidado com ovelhas. Isso. Para os egípcios, irmão, um homem, macho, não pode cuidar de ovelhas. Para os egípcios, cuidar de ovelhas é coisa de mulher. Isso. Então, eles não tinham honra. Os egípcios não davam honra aos hebreus como homens másculos, porque eles eram pastores, cuidadores de ovelhas. E na cultura egípcia, um homem jamais poderia cuidar de ovelha. Então, eles se recusavam na hora do almoço, na hora da janta, na hora da alimentação. Os egípcios se recusavam a sentar à mesa com os hebreus. Daí Moisés dizer, não, nós não podemos sacrificar aqui, porque isso vai ser um escândalo para eles, porque nós vamos ter que pegar as ovelhas, nós vamos ter que pegar os animais, e nós vamos sacrificar ao nosso Deus, e eles não vão aceitar, e nós vamos ser apedrejados. Portanto, no Egito, nós não sacrificamos. Amém? Pronto, vamos continuar. Até a época de Jesus, curtidor de pele e tantas outras profissões eram consideradas como profissões imundas. O pastor não podia entrar no templo sem antes se lavar pelo menos 7 vezes ele tinha que se banhar e tinha que se apresentar aos sacerdotes e o sacerdote liberar ele para ele poder entrar no templo para cultuar ao Senhor. Um pastor. Diferença hoje, hein? Aleluia. Eles cuidavam, irmã Terezinha, mas na cultura hebraica, pastor está lidando com animal, lidou com animal, com qualquer tipo de dejeto, para eles, o judeu é cheio de quinquilharias. O judeu é cheio de preceitos. Mesmo uma pessoa comum, um judeu comum, vamos lá, a senhora foi na feira, é uma judia. Quando a senhora chegasse em casa, a senhora tinha que se banhar, a senhora tinha que, antes de tomar água, lavar o copo 5, 6 vezes. Tudo que a senhora fosse fazer, tinha todo um cuidado, é o chamado cuidado dietético. Os alimentos tinham um preparo, e até hoje os judeus são assim. Na casa de todo judeu tem 2 pias. A pia para as coisas comuns e a pia para o preparo da carne. O judeu não compra carne em açougue comum, só compra carne em açougue específico. E mesmo quando chega em casa, eles têm uma máquina que eles ligam 2 eletrodos na carne que ele comprou e ela tira todo o excesso de sangue que puder ainda ter, a ponto da carne chegar a ficar quase branca. Então são os cuidados exagerados. Jesus falou sobre essas coisas, sobre essas práticas, né? Olha, vocês, fariseus e saduceus, que ficam nas cerimônias, então vocês lavam o prato e o copo tantas vezes, e aí ele vai ensinar que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então, por causa dessas práticas, normas cerimoniais, normas culturais, muitas profissões eram excluídas de entrar ao templo diretamente. Antes, tinha que passar por uma revisão de um sacerdote, inclusive o pastor de ovelhas. Na 5ª praga, o faraó continua endurecendo o seu coração. Na 6ª, a mesma coisa. Na 7ª praga, irmãos podem observar lá em Êxodo 9, 27, que o faraó faz de novo uma promessa a Arão, a Moisés, dizendo que o povo poderia ir embora, mas mais uma vez ele está enrolando e enganando o povo.
9 e 27. Veja que ele vai dizer o seguinte, ó, vamos ler. Orai, pois, ao Senhor. Agora você pensa, irmão, será que o faraó estava mesmo agora convencido? Será que o faraó estava mesmo preocupado? Será que o faraó estava falando a verdade aqui? Olha, eu sou ímpio, meu povo também é ímpio. Olha, eu não quero mais esse tipo de sofrimento para o meu povo. Eu cheguei à conclusão de que o Deus de vocês... que há uma diferença entre remorso e arrependimento. O que é remorso? Remorso é a pessoa ter medo do juízo de Deus. Remorso é a pessoa ficar com medo de um juízo, de uma punição, de algo que lhe possa afligir. E arrependimento é quando a pessoa está consciente de que ele não fará mais as coisas que ele fazia no passado. Então, o caso de Judas não se arrependeu, Judas teve remorso. E tantos outros casos que nós podemos mencionar. Então, temor e medo são coisas diferentes. O medo é esconder-se, o medo é não querer entrar em argumento com Deus. Ou seja, tem gente que tem medo se Deus for conversar com ele, no chamado arguir, para uma conversa mais dura, a pessoa já se desfalece de vez. E nós não devemos, não precisamos ter medo de Deus, desde que nós estejamos em comunhão com Ele, claro. Agora, se nós estivermos em pecado, se nós estivermos em desobediência, se nós estivermos contra a vontade de Deus, é claro que todos nós teremos medo de Deus. Esse é o caso aqui do faraó. Na verdade, ele estava com medo e não se arrependeu em hipótese nenhuma. Na 8ª praga, que é a dos gafanhotos, o faraó vai dizer lá no capítulo 10, verso 10, que se o Moisés quisesse ir, pode ver lá, ele poderia ir. Está assim escrito, ó, capítulo 10, verso 10 do Êxodo. Replicou-lhes faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois tendes conosco más intenção. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, servir ao Senhor, pois isso é o que vocês me pediram. E os expulsaram da presença do faraó. O que é que o faraó está propondo aqui? Ó, irmãos, tem grandes ensinamentos e eu vou encerrar já com as aplicações. O faraó está dizendo o seguinte: Adolfo, você que já tem comunhão com Deus, você que já conhece Deus, você pode ir. Mas seus filhos, que são pequenininhos, para que você vai levar eles para lá? Não, vai só você e a Elza servir ao Senhor. E deixa seus filhos aqui com a gente no Egito. Ó, qual é a ideia? Os pais vão e nunca mais verão os seus filhos. Mas pai que é pai e mãe que é mãe não vai abandonar os seus filhos nunca. Isso nos traz muitos ensinamentos e muitas aplicações, viu, irmãos? O ser humano
pai e mãe que vende o seu filho ou abandona o seu filho por muito menos. Que situação está chegando parte da humanidade? De uma mãe ter coragem de fazer mal ao seu filho, ainda como uma criança. Quantos casos nós não temos visto disso? Uma mãe que tem coragem de abandonar a criança numa caçamba de lixo, uma caçamba de entulho. Uma mãe que tem coragem de jogar uma criança no bueiro. Um pai que tem coragem de fazer mal a um filho, espancando até a morte. Seu fim dos tempos. Jesus está às portas. A oitava praga, que é a praga dos gafanhotos, que nós estamos vendo, 10 e 10, seria só que os homens fossem, não as crianças. Na nona, está no Êxodo 10, 21 a 29, houve 3 dias de trevas. Deus mandou 3 dias de escuridão total. É uma coisa para a gente pensar, viu, irmãos? Quando falta luz, a gente já fica logo desesperado, né? E olha que às vezes é uma chuva muito forte, um problema na área energética e tal, meia hora, já aconteceu de ficar a noite toda, mas aí quando é de noite você vai dormir, você nem percebe. Mas 3 dias sem energia, e no caso aqui sem luz do sol, o mundo todo, o Egito todo mergulhado em trevas, isso aqui dá pavor. Porque naquela época não tinha luz pública, não tinha iluminação. Então, se não tem luz de noite, é trevas total. A 10ª praga e última, que é a morte dos primogênitos. Ela representa, então, o juízo de Deus. Está em Êxodo 12, 29. E é interessante como essa praga última aconteceu. Primeiro, à meia-noite. Isso nos dá a ideia de surpresa, de algo que nós não podemos prever e nem deter. Então Deus avisou o povo de Israel. Você pode pegar lá o capítulo 12, que você vai ver que no início do capítulo 12, Deus pede para Israel se preparar para a questão da vinda do anjo da morte. Então Israel deveria preparar o sangue do cordeiro, passar na veiga da porta, deveria colocar os alimentos dentro de casa, ficarem recolhidos dentro de casa, e ali eles iriam cultuar a Deus, e à meia-noite, exatamente à meia-noite, quando os egípcios menos esperassem, o anjo da morte viria e passaria sobre o Egito. E na casa que não houvesse, no batente da porta, o sangue do cordeiro, que representa lá a salvação em Cristo, o sangue de Jesus na cruz do Calvário, então esta casa, e no caso a casa dos egípcios, seriam atingidas, e todas as famílias do Egito, irmãos, passaram pela dor da perda, a dor da morte. Morte é um negócio complicado, irmão. Nós temos sentido isso nos últimos dias. Quantos brasileiros, quantas pessoas até próximos a nós, até parentes, não é? Nós temos perdido nesses últimos dias por causa desta pandemia. Então a morte, ela traz dor, a morte traz angústia, a morte, ela traz um desespero. E neste caso aqui, Deus estava mostrando ao faraó e a todo o Egito que todas as famílias egípcias iriam sofrer a dor da perda de um filho, a dor da perda de um ente, desde o palácio até a pessoa mais simples do campo. Não escapou ninguém. E se nós olharmos pelo lado humano, nós vamos achar que Deus aqui está sendo muito severo, né? Que Deus aqui está sendo um Deus, de certa maneira, sanguinolento, mas não é isso. O juízo de Deus implica em que a pessoa precisa aprender que Ele é soberano, que Ele é quem manda, que Ele quer... Veja que houve avisos. Quantos avisos não houve antes da 10ª praga? Pelo menos 9. Para que o faraó simplesmente libertasse o povo. Mas ele, então,
achando que tinha autoridade, achando que tinha poder e desafiando o único e verdadeiro Deus, ele colocou em xeque a vida dos primogênitos e acabou dando no que deu. Então, no juízo de Deus, nós não podemos de maneira nenhuma achar que Deus está sendo muito duro. Não, Ele é justo. Em Deus não há injustiça, em Deus não há maldade. Tudo isso aconteceu para que as coisas voltassem para o seu devido lugar. Nesses 10 minutos, eu quero deixar 5 para as considerações do pastor Adolfo. Eu quero comentar com os irmãos algumas coisas. Primeiro, todas estas pragas, ela teve como objetivo o aviso de Deus sobre o faraó, sobre as autoridades do Egito, sobre toda a nação, que eles precisariam se curvar e obedecer à vontade de Deus. E não fizeram isso. Segundo, todas essas pragas, como eu tinha dito aos irmãos, que ia comentar depois, então o comentário é agora. Essas pragas, irmãos, não têm origem na questão da natureza. Não foi acidente, não foram questões de clima. Todas essas pragas vieram diretamente da ordem de Deus, intervenção divina. Por quê? Porque o Egito todo era atingido e só uma localidade que não era. Então não tem como. Como é que a praga das trevas, por exemplo, atingiu todo o Egito, mas em Gósen não atingiu? Como é que houve a chuva de saraiva, de pedras de gelo, de tamanhos grandes? Como é que pôde cair em todo o Egito e na terra de Gósen não caiu uma única pedra? Como é que os gafanhotos... Então os gafanhotos eram o quê? Eram teleguiados? Tinha um chip no gafanhoto que quando chegava perto da próxima terra de Gósen, ele não entrava porque o chip não permitia? Claro que não. Eles não entravam porque quem estava controlando esta praga de gafanhotos era Deus. E assim sucessivamente todas as outras pragas. As águas que tinha na terra de Gósen não foram atingidas pelo sangue. Então, fica provado que estas pragas, que para o egípcio é praga, para o povo hebreu são bênçãos e proteção da parte de Deus. Qual é a ideia aqui? É lembrar como é bom servir ao Senhor, como é bom obedecer a Deus, como é bom estar do lado de Deus, como é bom seguir, nos dá aqui a sua palavra. Sendo assim, nós estaremos livres das pragas que o mundo tem aos montes. Finalizando, a aplicação para as nossas vidas. Veja que Faraó faz 4 propostas indecorosas para o povo. E eu peço ao pastor Adolfo para ler a resposta que Moisés dá. Eu vou falar quais as propostas e o pastor vai ler a resposta que Moisés dá ao faraó em Êxodo 10, 25 e 26. Mas a primeira proposta do faraó é o seguinte: adorem ao Senhor aqui mesmo no Egito, não precisa ir embora não. Segunda, vai vocês, mas não vão para muito longe. Quero que vocês vão, mas voltem. Vão só os homens e mulheres, as crianças fiquem. Vocês podem ir, mas deixem no Egito todos os seus bens. Essas foram as 4 propostas que o faraó fez para o povo de Israel. A primeira, que eles deveriam adorar a Deus lá mesmo. A segunda, que eles não deveriam ir muito longe, poderia até ir, mas é para ir e voltar. A terceira, era só os homens e mulheres, mas as crianças deveriam ficar. E a quarta, eles poderiam ir, mas era para deixar os animais e todos os seus pertences lá no Egito. Olha a resposta que Moisés, usado por Deus, dá para o faraó. Êxodo 10, 25 e 26, pastor.
resumir o assunto, Moisés falou: você quer saber? Nenhuma unha de um hebreu vai ficar aqui no Egito, porque Deus mandou sair todo mundo e levar todos os nossos pertences, tá bom? Nós não vamos deixar absolutamente nada para trás, nenhuma unha. Que coisa, hein? Fazendo aplicação, irmãos, para as nossas vidas, o que o faraó está dizendo é o seguinte, ó: não é necessário sair do mundo para servir a Deus. Ó. E eu pergunto, irmão, há compatibilidade numa coisa dessa? Não há, irmãos, não há. E aí a Bíblia vai nos confrontar em vários livros. Ou servimos a Deus, ou não servimos. Jesus vai fazer até uma comparação com as questões de pessoas que ficam presos ao dinheiro. Mamon é uma das formas de chamar as coisas do inimigo de bens financeiros. Então Jesus vai dizer: olha, ou vocês servem a Deus ou servem a Mamon. Ou seja, tem gente que prefere servir ao dinheiro, se dar bem na vida, essa é a ideia, ter sucesso financeiro, ter sucesso empresarial, ter sucesso na vida material, do que servir a Deus. Então, o faraó está dizendo assim: não é necessário, você não precisa deixar o Egito para servir a Deus. O que ele está propondo aqui? A chamada tolerância. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, e aqui agora é para nós como igreja, né? Então, eu e você como igreja, nós podemos ir para a igreja, nós podemos servir ao Senhor, mas você também não pode esquecer que você está no mundo, né? Então, se você está no mundo, o que é que o texto está me ensinando? Que está cheio de crentes, cheio de pessoas que se dizem cristãos, que nos dias de hoje, ele quer trazer o mundo para dentro da igreja. Ele quer viver, como diz alguns, né, com um pé na igreja e outro no mundo. Não pode, em várias áreas, irmãos. Música, eu não sei se os irmãos já viram, mas hoje está cheio de igrejas evangélicas por aí, cantando música como se fosse sertaneja, aqueles ritmos de música sertaneja, samba, pagode. Irmãos, eu não sou um homem careta, mas eu entendo que música sacra já está dizendo o que ela é. Ela é uma música sagrada, ela é uma música que foi dedicada a Deus. Então eu não vejo compatibilidade em a pessoa. Então vamos imaginar aqui, para ver se é compatível, e eu estou encerrando. Uma pessoa que viveu 20, 30 anos lá no mundo do samba, aí ele vem para a igreja, ele se converte e vem para a igreja. Quando ele ouvir aqui um samba para Jesus, um pagode para Jesus, o que você acha que ele vai lembrar? O que você acha que ele vai ter saudade? Da vida que ele teve. Então daqui a pouco nós vamos ter a cachaçinha de Jesus, nós vamos ter o cigarrinho de Jesus, nós vamos ter a cervejinha de Jesus, e não pode. Essa proposta do faraó: olha, vocês não precisam sair do Egito para servir ao Senhor. Precisa sim. Para servir a Deus nós temos que sair do mundo, e o mundo tem que sair da gente. Se nós não, como cristãos, não deixarmos o Egito, que tem aqui a simbologia do mundo, para servir a Deus, nós estamos em maus lençóis. Segundo, ele vai dizer para o Moisés e o Arão: vocês podem ir, mas não precisam ir muito longe. Sabe o que ele está propondo aqui? Você não precisa ser tão radical assim. Ô irmã Terezinha, ô irmã Liette, ô irmã Edilene, ô irmã irmã Miral, para que essas roupas tão bonitas que vocês usam, tão decentes? Pode pôr um decotezinho aí, que é isso? O faraó está propondo aqui o seguinte: que você pode, mesmo na igreja, continuar com as coisas, os costumes, as normas. Os homens, irmão, me perdoe, me desculpe, e eu repito, eu não sou careta, mas tem coisas que não convêm. Vocês já viram irmãos usando hoje aquelas roupas dos super-heróis, Homem-Aranha, Superman? Coisa ridícula.
muscular, grudada no corpo, mostrando todo o formato do corpo e partes íntimas. Mas tem igreja, acreditem, se vocês não sabiam, fiquem sabendo, escola é para a gente aprender. Existem igrejas hoje que têm culto de super-heróis, culto onde os irmãos e as irmãs vão vestidos de super-herói. Tem as mulheres maravilhas, as mulheres gatos, os supermans, os homens-aranha, tudo vestido a caráter. Eu acho que é um pouco de exagero. Eu acho que não precisa tanto. Por último, ele vai dizer: vão, mas deixe seus filhos, deixe seus bens. Seus filhos são jovens. A ideia que o Faraó está querendo dizer aqui, e que a gente faz a adaptação, que aqui agora é aplicação para nossas vidas, o Faraó está dizendo assim: não, vocês podem ir, mas os jovens, eles precisam se socializar com o mundo. Que isso? Ô Marcos, Ramon é novo, deixa o Ramon ir curtir um pouco a vida. E nós sabemos no que isso dá. Nós não vamos de maneira nenhuma proibir os nossos filhos, irmãos, os nossos jovens, a serem jovens, de jeito nenhum. Eles podem ir para qualquer lugar, desde que eles tenham consciência que são jovens cristãos e que têm responsabilidades pessoais diante de Deus. Mas o que o Faraó está propondo aqui é outra coisa. Vocês vão, mas os filhos ficam, e nós vamos criar os seus filhos da nossa maneira. E ser criados da forma do mundo é a forma errada. E na última proposta, o Faraó está dizendo assim: pode ir. A ideia aqui é para nós, viu, irmãos, igreja. Vocês podem ir, mas o seu coração, sua vida, as regras, tem que estar no mundo. A ideia aqui é o seguinte: é aquela pessoa que acha que Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. Tem gente que é assim: não, você vai evangelizar, você vai conversar com ela. Não, eu creio em Deus. Não, Deus está no meu coração, eu tenho Deus no meu coração. Tá, mas e as práticas? E o dia a dia? E a comunhão com Deus? Não, isso não. Então ele tem Deus no coração, mas ele vai para a balada. Ele tem Deus no coração, mas ele enche a cara. Ele tem Deus no coração, mas ele espanca a mulher. Ele tem Deus no coração, mas ele não paga, compra. Ele tem Deus... então não tem Deus no coração, mas por que tem Deus no coração? Não faz isso. Então não pode. A ideia do texto aqui das pragas é nos mostrar que servimos a Deus de alma, corpo e espírito. Paulo nos instrui que nós devemos servir a Deus de todo o nosso entendimento. Jesus nos orientou, Paulo corrobora, dizendo que nós temos que servir a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Pastor, Deus abençoe. Irmãos, só mais algumas rápidas palavras, estamos finalizando, foi bem explicado, né? Mas algo que chama realmente muito a nossa atenção: com o nosso Deus, nós não fazemos negociação, né? Em sua palavra, Ele já nos traz de uma maneira muito clara que a adoração a Ele deve ser completa, é realmente de todo o nosso ser. Todo corpo, alma e espírito, não há negociação. A gente fica pensando, o Faraó tentando negociar, né? Como já foi bem exposto. Então, vai aqui por perto, ou então não precisa sair daqui, ou então deixa, vão só os homens. Nosso Deus, Ele quer uma adoração total de cada um de nós. Sempre foi assim. Nosso Deus sempre quis exclusividade, porque Ele é o único Deus verdadeiro. E a adoração possível verdadeira que agrada a Deus é quando ela é total, ela não é parcial. Sendo uma tentativa de adoração parcial, nós nunca agradaremos ao Senhor. Ele quer o total das nossas vidas. Então esse é um ensino muito precioso que nós percebemos, e o nosso Deus, Ele faz tudo de modo completo, desde quando Ele separou o povo para o representar diante de outras nações. Ele sempre quis exclusividade.
Se houvessem outros deuses para serem adorados, deuses verdadeiros, né? Mas nunca houve. Ele é o único Deus verdadeiro. Então, por isso, sempre quis exclusividade. E tudo quanto ele traçou para a história do seu povo por completo precisava ser preservado, separado, não podia se contaminar com nada, com ninguém. Isso, irmãos, é algo que continua nas nossas vidas. Uma total adoração ao nosso Deus, uma completa adoração ao nosso Deus, uma sincera adoração ao nosso Deus. Ele deve ser priorizado nas nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe nesse sentido, que haja uma dedicação de cada um de nós na adoração que devemos ao Senhor. Sempre Ele tem provado a sua soberania, o seu poder. Só daquelas pragas terem sido lançadas e o povo seu ser preservado, além do poder de mandar aquelas pragas, porque Ele tem o exercício sobre a natureza e sobre todas as coisas, ainda o seu povo que estava tão próximo não era atingido. Então, outra grande demonstração que Deus tem o domínio, Deus tem o controle de todas as coisas. Nós vamos orar, agradecendo ao nosso Deus pela presença dos irmãos, por aqueles que podem nos assistir também das suas casas, agradecer a Deus e pedir a sua direção para o culto que logo mais estaremos iniciando, de louvor ao nosso Deus, porque aqui nos encontramos para louvarmos, fomos criados para o seu louvor. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai que estás no céu, muito obrigado, porque a Tua Palavra tem nos instruído, a Tua Palavra tem nos mostrado, tem nos ensinado de uma maneira muito clara. Tu és o único Deus verdadeiro. E a adoração que devemos a Ti deve ser uma adoração sincera, uma adoração completa, pois só Tu és o Deus verdadeiro, que a tudo criou, tudo sustenta, tudo dirige. Muito obrigado, Senhor, porque tens nos dado o ar que respiramos, tens nos dado a nossa casa, nosso alimento, tens nos dado, ó Deus, também este nosso encontro, o conhecimento daqueles que vão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, formando um número maior, cada vez maior, da família que é separada, a adoração a Ti, Senhor. Que privilégio tão maravilhoso por esses que aqui já chegaram. Outros que estão a caminho, ó Deus, nós pedimos as bênçãos, pedimos a proteção. Outros que não poderão estar conosco, ó Deus, onde eles estão agora, sintam também a alegria da Tua presença. Sintam, ó Deus, o controle, sintam a direção vinda do Senhor sobre as suas vidas, ó Deus. E aqueles que estão enfermos, nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, para que sejam curados. Aqueles que estão com o seu coração entristecido, lutados pela perda do seu ente querido, do seu amigo, do seu irmão em Cristo, pedimos, ó Deus, o consolo verdadeiro vem do Senhor. Vem ser, ó Deus, com as nossas autoridades constituídas. Ó Deus, dirige-nos, nos dá sabedoria, nos dá prudência, para que em tudo possamos fazer segundo a Tua santa e bendita vontade. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, e às 18h30 estaremos iniciando o nosso culto de louvor.